Exato. Claro, a rotina continua, né? A rotina continua, as pessoas nos chamando para nos atendimentos, né? Que tem ocorrido, que são aqueles normais, digamos assim, né? É muita goteira, destelhamento, galhos pegando nas casas, caindo, quebrando, né? E a gente tem que fazer esse tipo de socorro. Não tem hora, não tem dia e não tem tempo ruim, né? A gente tem que estar sempre junto, né? Mas nos preocupa mais ainda, Tony, né, em relação a esse tipo de ocorrência, é o nível do rio. Isso é uma constante que nós temos feito, né, de manhã cedo, essa hora eu já estaria no rio, a meio-dia e meia-tarde. Nós precisamos monitorar ele olhando ele. Que hoje nós encontramos uma dificuldade, né, do nível de nos passar o nível. Eles têm passado muito tarde, né, e as pessoas nos perguntam, nos procuram, e o nível do rio, e vem muitas mensagens, nós temos grupos, né? Então a gente é obrigado a dar uma olhada, e quando a gente tem uma média, né, de que eles nos passaram à tarde, a gente, no visual, a gente tem mais ou menos uma noção de se ele está a perigo ou não está a perigo. Claro, quem conhece o Rio, né? Nós Exatamente. acessamos aqui na Rádio Vale, né? Eu acesso aqui um link, né? Que é da empresa de engenharia que faz uma gestão do pluviômetro na Ponte do Fandango, nível do rio e pluviômetro. Então a gente acessa, só que a informação ela é atualizada a cada 12 horas. Então tem uma defasagem que eu considero significativa. O último dado disponível, eu acessei hoje de manhã, falava num nível, porque agora, normalmente eles fazem a montante, que é na parte de cima da barragem Ponte do Fandango, e a jusante, que é no pé da barragem. Mesmo a nossa barragem não estando funcionando muito bem, há sempre um desnível entre a parte de cima e a parte de baixo. Agora, quando a água sobe muito, o nível de cima e de baixo é o mesmo, né? Porque É o o rio normal. está Fica passando normal, direto. praticamente. Então, o dado do meio-dia de ontem, que é o último dado que tem, era 19 metros e 50 centímetros exatos. 19,50. Exatamente. O que aconteceu do meio-dia de ontem até agora, eu não sei. Só indo olhar, né, Franquinho? Exatamente. Então é o que nós temos feito. Inclusive, Tony, nós temos acessado a régua na ponte, né? E ontem, quando nós estivemos lá, também estava 19,50, né? E é como tu disse, quando a nivela tudo, a cheia, ela fica, a jusante e a montante, ela praticamente se iguala, né? Mas, independente disso aí, nós temos feito esse monitoramento, né, visual, para que nós possamos ter a nossa ideia. Porque, na verdade, a gente olha todo ele e a gente também usa muito ali o fundo do bairro Cristo Rei, onde são os mais atingidos, né? Enquanto a água não estiver represada naqueles canais ali, né, a gente ainda está, como se diz, um pouco tranquilo, meio... né? Mas isso é um monitoramento que nós temos feito diariamente. Essa hora eu não estou lá, mas já tem outras pessoas lá já olhando e conversando com as pessoas que moram, aqueles pescadores que estão chegando por ali, que eles têm uma maior ideia das coisas que eles conhecem bem mais do que nós, né? Para a semana que vem, bom dia, Franquini, há Bom uma dia, bom dia. previsão de chuva na região norte do Rio Grande do Sul, que é onde estão As cabeceiras? as cabeceiras, e aí é sempre aquela história de que o que chove no cachoeira vai, mas o problema é o que desce das cabeceiras, que aí enche mais ainda o Jacuí. Não tem previsão de chuva para a nossa região, Toné até já passou a previsão aqui, mas há uma previsão ali para a divisa de Santa Catarina de chuva. Bom, se pegar a região de Passo Fundo, Carazinho, Marau, Erechim, que é nascente do Jacuí, mais um pouco para a região central, obviamente, são os tributários do Jacuí, vai aumentar. Queria mencionar, ontem até fizemos um bate-papo aqui com o deputado federal Paulo Pimenta, era sobre a questão dos agricultores, Conselho Monetário Nacional, essa história das dívidas dos agricultores, mas antes dele entrar no ar, eu estava falando desses níveis das chuvas, porque maio, esse maio que está terminando hoje, esse maio, no ano passado, nós estávamos debaixo d'água, nós estávamos não com água no pescoço, nós estávamos com água acima da cabeça, no estado do Rio Grande do Sul, em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, a situação, né, Franquinho, era muito séria. Mas eu estava falando de alguns dados assim, ó. Naquela época, que nós tínhamos todo o mês de abril enchendo o Jacuí, aí choveu em maio, aí o nível, né, estourou. Nós estávamos com 6 metros acima do que chamam de nível normal, que eu até, Franquinho, quero te perguntar se é isso mesmo, que seria 18 metros.
Continua essa valor? Correto. Sabe por que eu pergunto? São dúvidas. Às vezes Sim, a sim, gente claro, começa a repetir que nem papagaio. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Começa a repetir porque ouviu uma vez e fica repetindo que nem papagaio. E não para pensar. Por que é 18 metros? Se, agora, na Ponte do Fandango, a montante, ou seja, na parte de cima, nós tivemos medições aquela barra de 16 metros, que seria, então, 16 metros em cima, 12 metros embaixo. Então, por que é 18 metros? Não, esse é o ponto, teoricamente, em que se extravasa e inunda não sei o quê. Ou até aí, nenhuma casa é atingida. Eu entendo isso. Mas vamos lá. Se 18 metros é o nível normal, nós estávamos com 6 metros acima, hoje nós estamos com 1,5 metro acima só. Então, é uma situação bem menos complicada. Com certeza. Na verdade, a gente, essa prática vem de muitos anos de falar que é 18 metros normal, 18 metros. Todas as pessoas que a gente conversa, os engenheiros que estão trabalhando ali, sempre falam, não, o nível normal de vocês é 18 metros. Mas já também há controvérsia de pessoas mais antigas, né, que dizem que é 19 metros. Né. Agora, o baseado no porquê dos 18 ou dos 19, né, que também tem pessoas que defendem, a gente nunca sabe. Não se sabe porque nós somos criados ouvindo 18 metros normal. Quando, agora, um mês atrás, 2 meses atrás, que ele estava entre 15 e 14, eles ficavam, não, tudo tranquilo, tá 14 metros, está muito abaixo do normal, sabe? Claro, com 14 metros ele está atorado. Pois mas está atorado. Mas 1,5 metro acima, que seria 19,5 metros, considerando que tenha se mantido mais ou menos o mesmo valor do meio-dia atrás, Franchini, já tem consequência. A balsa diz que já não pode mais operar com 1,5 metro acima do normal. Correto, a balsa está ali parada, nós estivemos lá também, né, conversando com os trabalhadores lá, eles não têm como ancorar ela, certo? Porque a água subiu muito, então vai dar o desnível na balsa. Ele precisa que esteja mais baixo para que possa pegar o nível, certo? Então ela está parada com 1,5 metro acima, né, como tu dissesse, né? É interessante que se tu for lá hoje, agora, nesse momento na ponte, lá na ponte, embaixo da ponte, tu vai ver que os diques estão tudo só com as cabeças de lá de fora. O resto tu não enxerga mais. E é 1,5 metro acima do nível normal que eles consideram. Né? Essa é uma questão, uma coisa muito, até bem interessante, né? Quando num debate com eles, que nós tivemos há pouco agora, a gente ainda não entrou nesse detalhe, mas é interessante fazer uma pesquisa sobre isso aí, o porquê de 1,5 metro. E até, né, Franchini, revisar, porque se 18 metros era o ideal até agora, ou foi estabelecido há 20, 30, 50 anos atrás, que era o nível normal, vamos chamar assim, o nível... pode ser que hoje já não seja mais. Antigamente, Tom, deve lembrar que abaixo do Rio Jacuí sempre havia réguas. Não é só na ponte, né? Só que aquelas medidas de réguas indo abaixo em direção ao Capão Grande, ali do Caroço, isso não se fala mais nisso aí. Existiam essas réguas de medição. Se perdeu, né? Se perdeu. Aquilo ali foi uma coisa que foi ficando e eles ficaram somente na ponte. Isso aí é uma coisa muito interessante resgatar para que nós possamos realmente ter o que significa 18 metros, o que é o normal dos 18 metros. Né? Eu acho que a medição de normalidade tem que ser em função de dano que o rio vai fazer. Se ele está num nível que não produz dano, é normal. Se ele sobe e começa a produzir dano, já não é normal, já está acima do normal. E qual é o limite para não produzir dano? Pode ter mudado para 17 ou subido para 19, não sei. Certo, mas assim, só para concluir ali, quando eu falava antes, então nós temos preocupado muito quando o rio, mesmo estando nesse nível de 19,5 aí que se diz, né, nós temos o cuidado lá embaixo, na parte de baixo, para que ele não represe. No momento que ele começar a represar e voltar, aí vai causar um problema. Para represar é relativamente fácil. Basta que nós, ao invés do minuano que nós temos aqui, que é o vento frio que vem do sudoeste, quer dizer, do sul e oeste, é o nosso minuano, que traz o ar frio, né? E que normalmente ele acontece depois de chuvas, etc. Os ventos que vocês viram ontem em Cachoeira, a gente andava numa esquina, né? Eu vi gente com o seu guarda-chuva virando para cima, assim, né? Isso aí é o minuano. O outro vento que nós temos aqui é o pampiano. Então, os mais antigos sabem, o pampiano é um vento que vem do
nordeste. Ele vem, nordeste é norte e leste, e ele é um vento quente. Se esse vento entra no canal do Jacuí, ele represa água. Esse é o vento que represa água. É o pampeano, damos o nome. Agora são 7h49. Vamos fazer um break de patrocinadores e voltamos a falar com o nosso superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, o Sérgio Franchini Moura. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabe o que move a Seletro? É o trabalho incansável da direção, dos conselheiros e funcionários, sempre buscando expandir e melhorar as redes de energia em toda a nossa área de atendimento, com investimentos constantes em infraestrutura e tecnologia. Estamos em permanente evolução para oferecer um serviço de qualidade e confiabilidade para os nossos associados. E o que mais nos move é a relação de confiança dos nossos associados com a sua cooperativa. Nós estamos sempre aqui, de portas abertas, para ouvir, dialogar e estar ao lado de você, associado, que é o nosso maior patrimônio. Seletro, sempre ao lado do associado. Produtor rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis. E aqui no Sicredi você tem com quem contar. Temos linhas de crédito para incentivar seu crescimento e seguros para proteger sua produção e patrimônio. Junto com tudo isso, ainda tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. Converse com um dos milhares de gerentes do Sicredi e saiba mais. Sicredi, soluções financeiras para você e para o seu agronegócio. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. Sete horas e 51 minutos, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Franchini, superintendente da Defesa Civil. Queria perguntar como é que a Defesa Civil está atualmente com equipamentos, veículos, pessoal e material para socorrer aqueles que precisam. Pois bem, Tomé, hoje então a Defesa Civil, né, no novo governo, né, está montada, né, estamos lá hoje efetivamente com 4 elementos, né, e mais um quinto, que tem que estar esperando para ser nomeado, né, está lá conosco também, já está pelos lados aprendendo alguma coisa, vendo, visualizando algumas coisas, né. Então, a parte humana nós estamos muito bem, a questão, todo mundo sabe que a Defesa Civil, ela demanda muito documento, né, então já estamos dominando a documentação toda, né, e a questão de veículos, como tu mencionaste, né, nós temos lá temos 3 veículos, né? Um está com um problema de um pivô, né? Numa roda lá que já foi feita a licitação, infelizmente tem que ser por licitação, né? Mas nós estamos assim, nesse momento, nós estamos bem. Temos equipes prontas, preparadas, em 3 secretarias para agir no momento que precisar, dentro do plano de contingência, né? Também foi acertado, um pouquinho mais adiante, foi acertado com o comandante do 3º BR, né, que ele gostaria e pediu encarecidamente para mim e para o secretário de governo, né, na visita que nós tivemos a ele, né, para o momento que a Defesa Civil entrar em ação, ele quer entrar junto. Eles vão nos fortalecer com botes e viaturas, caminhão, no caso for para precisar fazer a remoção das pessoas. Então nós estamos praticamente bem preparados, porque o que aconteceu em maio, há um ano atrás, assustou muitas pessoas. Franchini, quanto a material, porque tu disseste aí que qualquer chuva aí são goteiros, coisas assim, como é que a Defesa Civil ajuda nesse caso? Certo, correto.
Quando tem esse tipo de evento aí que acontece, é muita goteira, né? Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas com muita dificuldade, né? Então, a gente fornece, né, lona para eles. Nós temos um estoque de lona, né, regular, guardado. Eu tenho lá quase 15 mil metros de lona, né, já preparado para isso. Nós temos um estoque também de brasilite, caso venha acontecer. E todas essas coisas a gente tem que examinar. Nós não mandamos, nós não entregamos assim. Todo pedido, ele é revisado pela um dos nossos agentes, né? Vai e verifica e vê o que a pessoa precisa, a condição, a situação e a quantidade. Então, eles todos são amparados, né? Quando a gente fala aí de doação, de entrega de lonas, né, o Franquini disse bem claro que as pessoas de baixa renda não têm condições de conservar a sua casa. E ela vai, com o tempo, se deteriorando, ainda mais se for de madeira, né? E o telhado vai apresentando goteira. E chega um momento em que as pessoas realmente quase estão morando na rua. Então, nós temos várias famílias, né, também, que a Defesa Civil tem assistido, né, tem corrido com eles, né, porque isso aí que tu falasse é uma verdade, né? Eles, muitas vezes, nós vamos levar a lona, entregar, que a gente não coloca a lona, né, também. A gente não coloca, a gente leva, examina e explica para eles. Não sobe com chuva, espera um pouquinho, né? Mas tu pode muito bem receber essa lona e tapar teus móveis, não deixar estragar. Isso aí sempre a gente faz. Nós fizemos orientações para evitar acidentes, né? E assistimos eles da melhor forma possível. Franquini, eu não sei se no final foi anunciado, não foi anunciado, houve um pouco de polêmica. 2 semanas atrás, o presidente Lula, o governo federal, sei lá, quando a gente fala o nome do presidente, quem não gosta do presidente já se desinteressa, já xinga. Não interessa, é o presidente de todos, gostemos ou não, como o Bolsonaro era também. E aí? Então, vamos parar com essa radicalização. Mas a ideia do Minha Casa Minha Vida reforma. Porque nós pensamos Minha Casa Minha Vida, comprar um apartamento, fazer uma casa, comprar uma casa, entende? Voltado principalmente para as diversas faixas, mas para os mais carentes. Mas o Minha Casa Minha Vida foi anunciado, eu não sei se está funcionando, que seria dinheiro para reformar, justamente, arrumar o telhado, para ajudar no entorno da casa e até comprar algum eletrodoméstico, alguma coisa que a pessoa precise. Isso já nos ajudaria bastante, né? É correto. Na verdade, teve alguns planos desses aí, né, no passado, né, que era para comprar casa. Depois eles lançaram um programa para comprar móveis, para ter casa, que eu lembro que no valor ainda era de R$5.000. Está voltando novamente esse tipo de programa. Eu acho que é interessante porque, por exemplo, nós, Cachoeira Mesa, foi contemplado com 88 casas, né, que vem do governo federal. Então, vamos colocar assim, que não quer o nome da pessoa, governo. Ele é o governo, né, o governo federal, né, que a Cachoeira foi beneficiada com 88 casas. Nós temos um projeto agora também do governo federal, que vem com 97 apartamentos, né. Então, as coisas se movimentam de forma, de repente, lenta, mas não deixam de acontecer, né? E aquelas pessoas mais necessitadas que a gente conhece, vê no dia a dia que nós trabalhamos, né? A gente vê que aquelas pessoas realmente precisam também. Precisam, que o estado deles é deplorável. Então, a gente fica satisfeito quando tu trabalha numa área que tu consegue resolver alguma coisa, pelo menos, aliás, intermediar, né, que as pessoas sejam beneficiadas. A gente fica também, né, a gente fica de alma lavada, como se diz, quando a gente visita as pessoas e vê que as pessoas realmente necessitam. A Defesa Civil, me corrija aqui, Franquini, ela tem uma missão primordial, de cuidar das pessoas. Correto, é isso aí. Depois o patrimônio, isso aí fica em segundo plano. Em segundo plano, exatamente. Então, esse é o primeiro momento, né? A gente, quando nós somos solicitados, né? Então, a gente vai sempre, né? Todos os pedidos são atendidos, todos os pedidos estão, né? Eles funcionam assim, a gente preenche uma ficha e faz as fotografias que a gente pega lá, nunca da pessoa, mas daquele momento ali, já georreferenciada, a gente faz, depois multiplica ela lá e é grampeado na ficha. Todos os atendimentos, essa nova gestão, digamos assim, na Defesa Civil tem trabalhado dessa maneira, para que nós possamos, num futuro, um dia precisar discutir, de algum momento, nós ter todas as provas que a gente foi. Ninguém fica sem resposta com a Defesa Civil hoje, ninguém. Nós tivemos no passado aí muitas pessoas reclamando, né? Claro. Franquini, depois de 5 meses, estão fechando 5 meses hoje, né? Depois de 5 meses,
Está te sentindo bem? Tomé, Vai continuar? É? não, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Livre Assim, para entrar, livre para sair. Não, correto, não. Não existe casamento dentro da prefeitura quando a gente é chamado para um cargo, né? Então a gente foi com um cargo político, todo mundo sabe, né? O prefeito nos contemplou com aquilo ali e a gente foi para contribuir. Estamos fazendo da melhor forma possível, né? Nós temos que trabalhar, a Defesa Civil ela é obrigada a trabalhar no ritmo do prefeito. O prefeito é trabalhador, um homem, né? Está sempre na frente, sempre atendendo, e a Defesa Civil vem atrás, né? Não fica, não, nós não podemos deixar margem para dizer que a Defesa Civil, a Defesa Civil, não. Nós lá hoje estamos, graças a Deus, qualificados, né? Como te falei antes aqui, estamos dominando a área, né? No início foi difícil, né? Mas com a experiência de trabalhar fora que a gente teve no passado recente, né? Aí então a gente vai superando as coisas, né? E graças a Deus, até hoje, todos os problemas que chegam para nós estamos resolvendo, né? Obviamente, tu nunca vai fazer o 100% que as pessoas vão achar, mas nós damos o máximo de nós. A Defesa Civil hoje está estruturada humanamente para atender as pessoas. Sérgio Franchini Moura, Superintendente de Defesa Civil, muito obrigado pela presença, pela gentileza de vir aqui, né? E continue com o bom trabalho. Eu quero agradecer muito também esse espaço, né, e te colocar à disposição, né? Às vezes a gente não consegue naquele dia, naquele momento, que precisa dar uma palavrinha para os ouvintes, saber como está sendo feito o trabalho, mas a gente não deixa de vir.